O nosso último vídeo da série Estrutura de Capital, teoria de Modigliani e Miller com impostos, né? O impostos aqui é o imposto de renda pessoa jurídica, tá? Lucro real. Se tiver o caso aí no Brasil de simples ou lucro presumido, esquece essa teoria porque isso só é aplicável a empresas de lucro real, tá bom? Muito bem. Na estrutura de capital aí, a gente vem discutindo o seguinte, né, que o balanço, o valor de mercado da empresa é totalmente financiado com capital próprio. Se ele for alterado, né, houver um refinanciamento, uma reestruturação da empresa, vou botar bond, dívida e S, shareholder de capital próprio na empresa. E uma outra situação que pode ocorrer, eu vou colocar bem mais dívida. Né? Isso em termos de estrutura de capital. Na teoria de Modigliani e Miller, proposição número 1 dele, o valor da empresa em qualquer desses estados aqui vai ser o mesmo. Tá? Então, o valor da empresa não alavancado. E agora, com a proposição 1 sobre impostos, o valor da empresa ele vai sofrendo um aumento aqui, à medida que você bota mais dívida na empresa. O valor da empresa alavancada é maior do que o valor da empresa não alavancada. Tá? E essa diferença é o benefício fiscal da dívida, o valor presente do benefício fiscal da dívida. Aí. Porque os juros da dívida eles podem ser deduzidos do imposto de renda a pagar, isso proporciona uma despesa menor de imposto de renda. Muito embora a empresa assuma uma despesa maior, que são os juros, ela vai ter uma redução na sua despesa de imposto de renda. Né? Então, essa redução proporciona um benefício fiscal, aí, aumentando o valor da empresa. Então, eles modificaram a sua proposição número 1 em função da presença de impostos, tá certo? Então, isso aqui tudo é a proposição 1 de Modigliani e Miller, tanto o azulzinho quanto o vermelho. Agora, neste cenário, proprietários devem dar uma fatia da empresa para o governo. Né? Então, com dívida e com tributos, lembra aí do primeiro videozinho que eu fiz para vocês, né? A fatia de tributos da empresa é uma quando ela não tem dívida. Quando ela tem dívida, a fatia é menor. Então, a redução dessa fatia aí é que é proporcionada para o acionista, né? Em aumento de riqueza. Quais são as vantagens da dívida? Primeira vantagem, os impostos podem ser dedutíveis do imposto de renda, nós já acabamos de falar. Segunda vantagem, essa primeira vantagem só se aplica a imposto de renda lucro real, né? Modalidade aí lucro real. O credor tem menos risco do que o acionista. Por que o credor tem menos risco do que o acionista? Porque ele pode fazer um contrato com a empresa e processar a empresa, né, pedir falência dela caso ela não pague a dívida. Ele tem os ativos, os bens em garantia que ele pode revender e pegar e recuperar o dinheiro, o capital investido na empresa. Já o acionista não tem nenhum tipo de garantia dessa. Então, logo, o risco do credor é menor do que o risco do acionista. E, por isso, o custo da dívida é menor do que o custo do acionista. Ou seja, RB é menor do que RS, que é o retorno do acionista. E terceiro, a dívida impõe disciplina na gestão. O que significa isso? Disciplina na gestão significa que se você tem uma empresa inteiramente com capital próprio e está ganhando muito dinheiro, está sobrando muito fluxo de caixa, está gerando muito lucro, esse dinheiro ele pode ser distribuído como dividendos ou retido internamente para ser reinvestido. Né? A questão é essa, que se ele é retido e reinvestido, ele pode ser que o administrador ele relaxe nos seus critérios de avaliação de projetos bons e acaba entrando na carteira vários projetos de VPL negativo em detrimento do acionista a favor do administrador. Projetos de alto luxo, por exemplo, que não agrega valor nenhum para a empresa. Então, há um desperdício de caixa aí na abundância
na sobra de fluxo de caixa na empresa. Para evitar esse tipo de coisa, você retira capital próprio, coloca dívida, então isso proporciona um fluxo de caixa menor à disposição do administrador para fazer besteiras. Né? É mais ou menos como na vida nossa, né? Se a gente estabelece que vai fazer uma poupança da nossa renda mensal para depois comprar um imóvel, pode ser que nunca você vá conseguir fazer isso, porque no primeiro computador de última geração que surgir, primeiro carro top, você vai ficar tentado a querer pegar, sacar o dinheiro do seu investimento e comprar esses ativos de menor valor, saindo então da sua proposta inicial, do seu objetivo inicial. Se você pega um pouco desse teu recurso e a boa parte emprestado no banco e assume uma dívida e compra um imóvel já, isso vai te impor uma disciplina durante a sua vida de pagar esse serviço da dívida aí, a fim de você obter o seu imóvel daí a um tempo, né? Então a sua disciplina é alterada em função do endividamento e da obrigação de pagar um serviço da dívida. Essa aqui é a ideia. Como é que a gente capta o benefício fiscal na fórmula matemática, né? Então você tem os juros que são calculados de que maneira? O saldo da dívida, que aqui é perpétua, bond de dívida, o montante da dívida tomado emprestado vezes a taxa de juros, né? Então, digamos que eu tomei 500 de empréstimos, né? E a taxa de juros aí seja de 6%. Então eu vou ter 300 de juros todo mês, todo ano para pagar, né? Qual é o benefício fiscal de fato? Eu vou pagar 300 de juros, mas eu vou economizar no imposto de renda. Quanto que eu vou economizar no imposto de renda? A alíquota do imposto de renda, então digamos que essa alíquota seja de 34%, né? Então 34% vezes os juros que eu vou pagar por ano. Esse vai ser o benefício fiscal da dívida, né? Esses juros, na verdade, ele é calculado como a taxa de juros vezes a P, que é a dívida, que é o saldo da dívida, que é a fórmula aqui de cima. Bom, o que me interessa é o valor presente desse benefício fiscal, né? Então, TC vezes a RBB sobre RB, ou seja, a alíquota do imposto de renda vezes os juros, né? Essa parte superior aqui do numerador é essa fórmula 16.4. Se eu divido isso pela taxa de juros, eu estou perpetuando, calculando o valor presente perpétuo desses juros, né? Se eu cortar aqui, ó, RB com RB, vai ficar só TC vezes B. Então, o valor presente do benefício fiscal perpétuo é simplesmente o valor da dívida vezes a alíquota do imposto de renda, né? Então, se eu faço uma dívida aí, por exemplo, de 1 milhão, o meu benefício fiscal vai ser 340. É o que eu vou economizar no imposto de renda que eu devo pagar, né? Então, eu vou ter uma despesa de juros de 1 milhão, uma dívida de 1 milhão, que vai me proporcionar aí um benefício fiscal, valor presente de 340, o valor presente do benefício fiscal. Como é que ficam as proposições de Modigliani e Miller num mundo com impostos? Então, a proposição 1 de Modigliani e Miller é o seguinte: ela vai ser alterada em função do que? Olha, o imposto de renda está sendo colocado aqui e o valor presente do benefício fiscal da dívida. O que quer dizer que, na presença de impostos, a proposição 1 de Modigliani e Miller diz o seguinte, que o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada mais o benefício fiscal, o valor presente do benefício fiscal da dívida, né? Na proposição 1 de Modigliani e Miller, sem impostos, o valor da empresa alavancada era igual ao valor da empresa não alavancada. Só que na presença de impostos eu tenho que adicionar o valor presente dos benefícios fiscais do imposto de renda, né? Mais uma vez, graficamente era aquilo que estava aqui, o valor da empresa não alavancada e aqui o valor da empresa alavancada. À medida que você vai botando dívida, vai aumentando aí o índice de dívida capital próprio da empresa, ok? Muito bem. E a proposição 2 de Modigliani e Miller, o que altera em relação à proposição 2 sem impostos? É que você vai incluir
aqui 1 menos a taxa de imposto de renda, naquela fórmula do retorno para o acionista. Só isso, né? E o resultado vai ser bem parecido com os resultados anteriores. Vamos aqui tentar fazer um exemplo bem tranquilo aqui, para vocês entenderem a ideia. Imagina uma empresa, então, que ela tenha um LAGIR, tá? Um LAGIR de 100, certo? E ela tem um imposto de renda de 34%. Ok. O custo de capital dela, o R0, é de 10%, tá? Se ela não tem dívida, então o B dela é igual a zero, como é que fica o valor dessa empresa? O valor da empresa é não alavancada, né? Então vai ser o LAGIR que ela tem vezes 1 menos 34%, né? Isso aqui vai dar 660, dividido aí por 10%, que é o R0 nosso, né? 10% aqui, dividido por 10%. Então o valor da empresa não alavancada é 660. Isso que a gente fez lá naquele primeiro videozinho nosso aí, né? Beleza. Vamos dizer que a empresa pega emprestado 260 de dívida, né? Então ela vai pegar uma dívida aí de 260, tá? Há uma taxa de juros, RP, de 7%, tá bom? O resto tudo igual, o LAGIR dela continua 100 e o imposto de renda é 34%, né? Como é que vai ficar agora então o valor da empresa alavancada? Nós vamos seguir essa fórmula aqui, né? Ora, então eu vou pegar o valor da empresa não alavancado, que é o 660, né? O valor da empresa alavancado, que é o 660, que é a primeira parte da fórmula, está aqui, se você for reparar, né? E a segunda parte da fórmula nós vamos calcular agora, ou seja, mais 34%, é só estreitar aqui para a gente ganhar espaço, mais 34% vezes 260, que é o valor da dívida. Vou fazer aqui embaixo, pessoal, perdão. Estava fazendo no lugar errado. Então eu vou pegar aqui o valor da empresa alavancado. O valor da empresa alavancado vai ser 660 mais o valor presente do benefício fiscal da dívida. Então vai ser 660 mais a segunda parte aqui da nossa fórmula, que é isso que está aqui, ó. Ou seja, 260 que é o valor da dívida vezes 7, vezes 34%, perdão, que é o imposto de renda, né? Então, o valor alavancado, fazendo as contas aqui, 260 vezes 34%, tem 88,4. Então, 660 com mais 88,4, 748,4. Né? Então, o valor da empresa alavancado é, o valor da empresa não alavancada aqui é 660, né, que a gente tinha calculado. Na presença de dívida e imposto de renda, o valor da empresa não alavancado passa de 660 para 748. Ou seja, é acrescentado aí um valor de 88, né, 260 vezes 34%, 88,4 de benefício fiscal da dívida. Então, o valor da empresa ele vai sofrer esse acréscimo com a presença de endividamento. Então, a conclusão geral da proposição 1 de Modigliani e Miller
é que o valor da empresa ele vai aumentando com o nível de endividamento. Se eu tiver 100% de dívida, eu vou ter o valor máximo da empresa aí. O valor da empresa não para de aumentar com o nível de endividamento. Ok? Essa é a conclusão. Do ponto de vista aí agora da proposição número 2 do Modigliani e Miller, a gente tem que o retorno do acionista ele vai sofrer uma modificação pela inserção aí da alíquota do imposto de renda na presença de impostos. Não, isso não altera aí as conclusões, não. Ok? Enfim, resumindo a ópera aqui até agora, né? O valor da empresa na presença de impostos, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada mais o valor presente do benefício fiscal da dívida. Isso aqui tem que fixar aí na mente. Resumo das fórmulas, então. Então, sem imposto de renda, que é a primeira teoria lá atrás, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada. Está aqui. E a proposição 2 de Modigliani e Miller é que o retorno do acionista cresce com o nível de alavancagem da empresa. Quanto maior a alavancagem, maior vai ser o retorno do acionista. Né? Ok. A proposição 1 ela foi provada de que forma? Através da alavancagem caseira. Lembra lá da estratégia A e B? Né? Então, da alavancagem caseira, eu consigo provar a proposição número 1. Resumo da evolução aí dos retornos do acionista, o capital médio ponderado e o retorno da dívida, né? A gente fez na mão lá uma tabelinha em que o gráfico do RS ele ficou assim exponencial, né? Na verdade, exponencial mesmo. O livro colocou uma linha reta aí para simplificar. Mundo com impostos. Qual é o resumo? Proposição 1 de Modigliani e Miller. O valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada mais o valor presente do benefício fiscal da dívida para uma empresa com dívida perpétua. A proposição 2. A gente insere aqui na fórmula o imposto de renda, só isso. Então continua a mesma conclusão em relação à proposição 2 no mundo sem impostos. Ok? O comportamento agora das curvas é esse aqui. Né? Enquanto que no mundo sem impostos o custo médio ele era uma linha reta, aqui, né? Agora ele passa a ser essa linha decrescente. Tá? Na hora que você vai calcular o custo médio ponderado, na medida em que você tem uma redução aí do imposto de renda a pagar. Então, o valor da empresa é um valor crescente, o custo médio ponderado de capital é um valor decrescente. Custo médio em um mundo com impostos, qual é a modificação em relação ao custo médio em um mundo sem impostos? Só a inserção aqui na parte do custo de capital de terceiros, o redutor fiscal, 1 menos taxa de imposto de renda, né, para compor aí o benefício fiscal da dívida. Bom, finalmente a gente tem as questões conceituais que a gente vai ver aí na nossa aula presencial, tá bom? E um caso prático integrativo, aí, integral, né, em que a gente vai colocar em prática todos essa matéria vista até agora aí, a gente vai fazer na nossa aula presencial esse nosso caso prático que está aqui na tela. Né? A gente vai resolvê-lo aí em conjunto. Muito obrigado e espero que tenham gostado aí dessa teoria de estrutura de capital. É um pouco complicada na primeira vista, mas à medida que você vai exercitando, você vai entendendo melhor. O capítulo 16, ele insere uma outra situação ainda, que é a probabilidade de falência, da empresa entrar em falência. Né?
Então, a probabilidade de entrar em falência vai contra a teoria de Modigliani-Miller, que diz que se eu for aumentando o endividamento, eu aumento o valor da empresa pelo benefício fiscal da dívida. Então, na verdade, vai haver uma estrutura ótima de capital aí, que é chamada de teoria trade-off. Eu tenho que escolher, na verdade, entre o valor da empresa não alavancada e o valor da empresa alavancada de acordo com a teoria do Modigliani-Miller, o valor da empresa não alavancada e de acordo com a teoria de Modigliani-Miller. Mas a teoria observada, a prática observada é que as empresas ela vai aumentando o seu valor à medida que ela aumenta o endividamento, até chegar num ponto ótimo. Depois ela vai reduzindo o seu valor, tá? Por conta então das probabilidades dela entrar em falência. O que sugere então que existe um ponto ótimo de endividamento aí, e que vai contra a teoria do Modigliani-Miller, né? E por conta disso, então, o custo médio ponderado de capital ele vai sofrendo uma redução até certo ponto, depois ele vai aumentando novamente. Essa aqui é a ideia que está por trás da chamada teoria trade-off, que é a terceira teoria aí. Não vou entrar mais a fundo nela, nem o próprio livro entra. Ficamos por aqui em termos de teoria, tá bom? E no caso de entrar aí a probabilidade de falência, a fatia das pizzas da empresa, as fatias de pizza da empresa vão ser o quê? Direito dos acionistas, que é a parte do acionista, a parte dos credores, a parte do governo, né? E a parte agora das demandas de falência, ou seja, quem é que tem as demandas de falência aqui, né? São os custos que eu vou ter com falência, advogados, tributaristas, enfim, todos os custos advindos do alto endividamento e do pedido de falência da empresa, né? Então eu acabo dividindo a minha empresa com esse pessoal também aí. Então o valor da empresa ele é dividido entre esses 4 demandantes aí, os acionistas, credores, os demandantes da falência e o governo. Esse é o modelo de pizza aí com fatores do mundo real. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. A estrutura de capital termina por aqui.